O que aconteceu ontem, e a mídia não deu destaque, claro, eles não vão destacar nunca, porque favorece a direita, favorece o Bolsonaro, eles fazem, né, cara de paisagem. Mas aconteceram duas coisas extremamente importantes ontem. Por exemplo, a passeata que o pastor Malafaia, junto com o Bolsonaro está aí lá, mesmo operado 3 semanas de UTI, foi lá ontem, subiu no caminhão para acompanhar uma passeata que parou em frente ao STF para que o STF percebesse fisicamente a presença dos patriotas, dos bolsonaristas, né, dos conservadores exigindo anistia já. Nossa, mas numa terça-feira à tarde, terça-feira à tarde, para quê? Para que o STF, que está funcionando, visse, olha, tem pessoas desesperadas, angustiadas, querendo a anistia, porque tem 80 presos políticos lá em Brasília. É inadmissível para um país que se diz democrata, onde tem a democracia vigindo. Não é o que acontece no Brasil. Então, o pastor Malafaia, junto com o Bolsonaro, decidiram ir para a briga. Ó, dia útil, Brasília, vamos fazer uma passeata. E não é que foi. Claro que a mídia, né, tentou minimizar, não funcionou. Eles, claro, pegam o comecinho da passeata, porque foi todo no eixão, né, descendo para a Praça dos Três Poderes, mas quando chegou ao final, é a imagem que vocês vão ver agora. Ainda é porque ainda não chegou ao fim. E Bolsonaro está aqui, saiu do hospital, com a sua garra, com a sua luta. Uma vitória e anistia já! E agora, vamos ouvir! Eu queria vir agora. A gente mostrou quarta-feira, foi quarta-feira, desculpa. Assim, por que foi importante essa manifestação numa quarta-feira, dia útil? Né, porque, como sempre, a mídia tentou descaracterizar. O Estadão abriu dizendo que havia um cálculo de 4.000 pessoas, só se for naquele cantinho. Né? Pode botar a imagem correndo do lado aí, Gleidson. Né? Aí você fala, quanto tinha? Sei lá. É um eixão, cara. Quem já foi a Brasília sabe todos os espaços que existem em Brasília. Aliás, Brasília foi construída dessa forma para não ter passeata, para não ter concentração, por isso que é tudo aberto. Mesmo assim, o Bolsonaro botou muita gente nesta quarta-feira, dia útil. Eu vou chutar, né? Eu estimo quanto? Eles falaram em 4, eu falo em 40. Pronto. Mas se fosse 4, já seria mais do que suficiente para dizer para o STF, porque a passeata foi para o STF, dizer que nós precisamos de anistia ampla, geral e restrita, como a esquerda ganhou no passado. Por que a direita não pode? Bom, esse é o primeiro fato. O segundo fato aconteceu à noite, na Câmara dos Deputados, quando a direita, o Centrão, unidos, conseguiram aprovar essa manchete aí. Câmara enfrenta o STF, aprova texto para barrar ação contra Bolsonaro e acusados de golpe. Eles falam golpe, né? A gente fala de movimento. Mas ok. Então o que aconteceu? Por uma maioria expressiva de deputados, não foi cabeça com cabeça, não, é 2/3 da Câmara, o Sérgio vai passar o número para mim, hein, no meu ponto, mas os deputados aprovaram uma alteração constitucional, porque queriam condenar o delegado Ramagem, que é deputado agora, porque estava junto com o Bolsonaro durante o governo. Não, ele é bolsonarista, golpista, vamos prender. Os deputados falaram, não, ele é deputado. E a ação foi depois que ele foi eleito, que ele foi diplomado, então totalmente legal a ação contra o delegado Ramagem. Só que os deputados também aproveitaram e transformaram essa ação numa anistia para todos. Nossa Senhora, aí o pessoal do STF está de bico, querendo dizer que é inconstitucional. Tem outra manchete aí, se tiver pode colocar, Gleitson. Não é inconstitucional, porque o que diz a Constituição? Em termos de anistia, quem decide é o Congresso. É o Congresso. Não tem nada de que o STF se meter nesse assunto. Mas eles, claro, eles querem prender o Bolsonaro, querem alijá-lo da disputa. Por que esse medo do Bolsonaro? Bom, mas enfim, medo que ele ganhe. E quem é que está à frente do STF nessa peleja? O Zanin, o advogado do Lula, agora ministro. Então não tem isenção nessa conversa. Né?
toma lá da cá mesmo, é pressão, pressão. Então, nós estamos, viu, Fernanda, usando esse espaço aqui, final do programa, para alertar aos produtores. Eles estão bem informados, estão conosco lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Lá no Clube tem uma editoria de política com todas essas informações. Então, assim, o meu pessoal está muito bem informado. Mas nós precisamos manter a pressão, porque agora é uma crise institucional à vista. Congressos versus STF. Sérgio Braga, para encerrar, quem é que manda, o STF ou o Congresso? É um conflito de poderes nesse sentido, inclusive uma ingerência indireta, né, que todo mundo tem acompanhado sobre o poder legislativo, a Câmara dos Deputados, até o poder executivo como um todo. Quem que está mandando no país nesse momento? Só respondendo aquela questão, esta decisão, né, o enfrentamento do STF, que suspendeu a ação de ramagem, abrindo espaço aí para o presidente Bolsonaro, foi aprovado por 315 votos a favor contra 143 e 4 abstenções. Portanto, grande maioria, mais da metade, 315 contra 143 votos, João. Sim, você ouviu o doutor Ives Granda, professor de Direito, constitucionalista, dizendo que há um impasse aí, onde o STF está querendo legislar, tomar a frente, né, fazer também a parte do legislativo. Isso não pode, são 3 poderes distintos. Daqui a pouco nós estamos subindo essa entrevista do professor Ives Gandra, feita pelo Sérgio, são 3 partes, vamos subir a primeira parte, e fica muito claro. A defesa do direito, aqui é um país democrata, onde o direito precisa ser preservado. Então, as formas de direito é dar anistia para os presos políticos. Mais uma vez, eu lembro a todos, nós estamos subindo essas reportagens, veja no nosso clube, o Clube do Tempo e Dinheiro tem lá uma editoria de política para que os senhores e senhoras sejam os produtores rurais muito bem informados. Enfim, Fernanda Custódio, temos aí, claro, que acompanhar, porque vem aí uma crise institucional. Quem manda no país? Quem manda? É uma boa pergunta, João. Posso responder? Pode. Posso responder? O povo, claro. Com certeza, com certeza. Por enquanto está tudo meio bagunçado. E os representantes do povo. Sim. E os representantes do povo, né, Serginho? É exatamente isso, João Batista. Foi o que ele ressaltou. E outra coisa, para resolver toda essa situação, lógico, tem que ter uma atuação firme e forte do Congresso Nacional, porque quem faz as leis é o Congresso, não o STF. Isso foi deixado, inclusive, bem claro pelo próprio Ives Gandra Martins, jurista, só para ter uma ideia, 90 anos de idade, 68 anos atuando como advogado e 61 como professor na área do direito. Participou, inclusive, da elaboração da Constituição de 88, João Batista e Fernanda. Constitucionalista. E religioso, deve estar muito feliz porque saiu a fumacinha branca lá no Vaticano. Sim. Daqui a pouco sai o nome do novo Papa, mas já sabemos Papa. Fernanda Custódio, muito obrigado pelo espaço que você me concedeu. Desculpe chegar no final, mas fomos úteis, né, Fernanda? Acho que valeu a pena.